Bem-vindos ao Sob Escuta, da Rádio Observador. Nesta edição recebemos a psicóloga Ruth Agulhas. Ela é coordenadora do Grupo VITA, o Grupo de Acompanhamento das Situações de Abuso Sexual de Crianças e Adultos Vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Esta é uma equipa que foi constituída recentemente pela Conferência Episcopal Portuguesa para dar continuidade ao trabalho de acompanhamento de vítimas de abuso sexual, depois de um relatório de uma comissão independente, liderada pelo psiquiatra Pedro Streste, e cujo relatório final foi conhecido em fevereiro deste ano, ter dado conta de perto de 5.000 vítimas de abusos na Igreja nos últimos 70 anos em Portugal. Doutora Ruth Agulhas, muito obrigado por estar aqui para esta entrevista. Foi uma escolha direta, o seu nome foi uma escolha direta do Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, isso foi anunciado. Em que termos é que este convite, esta proposta lhe foram comunicados? Boa tarde, muito prazer, obrigado pelo convite. Recebi um telefonema do Sr. Dom Ornelas, do Sr. Bispo, a dizer-me que gostaria muito que eu constituísse uma equipa, que coordenasse agora um novo grupo com objetivos naturalmente distintos da Comissão Independente. E pronto, e foi assim. E aceitou imediatamente? Parei o carro, estava a conduzir e parei o carro num sítio seguro para poder processar aquela informação. Era um sábado de manhã, lembro-me perfeitamente, ia a caminho do consultório, e aquilo que eu lhe disse na altura foi que, bem, muito obrigado, não é, pelo desafio, não estava de facto aqui muito à espera deste convite assim tão inesperado, mas aceitei sim, não pedi qualquer tempo para pensar, porque ao mesmo tempo também achei que era um desafio que eu queria abraçar e que seria desafiante avançar neste sentido. Não a preocupou a dimensão da missão que lhe estavam a confiar, tendo em conta o trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido pela Comissão Independente, pelas muitas notícias que foram saindo, não se sentiu de alguma forma esmagada por essa responsabilidade? Não, se calhar é um problema meu, mas eu tendo a ver as coisas pelo lado positivo, pelo lado do desafio. Portanto, não senti, nem até ao momento nunca senti que este convite e que esta coordenação fosse uma ameaça, não é? Este sentido aqui de ameaça ou de pressão. Eu perguntava até pelo peso da área, do tema que tem em mãos e da carga de trabalho que isto representa. Imagino que seja muito trabalho, e ia perguntar-lhe até se já se arrependeu nestas semanas desde que assumiu funções, pela carga de trabalho, se já se arrependeu de ter aceitado este convite. A carga de trabalho é muita, é verdade, e ando a dormir muito pouco, também é verdade, mas também quero acreditar que esta é uma primeira fase naturalmente mais exigente. O peso do tema não é um peso para mim, porque é o tema onde eu sempre trabalhei desde que acabei a minha licenciatura em Psicologia há 25 anos. Eu comecei logo a trabalhar no abuso sexual de crianças e de jovens. Portanto, é um tema que eu sei que é pesado, mas que para mim é um com tema... muito mais exposição pública também. Sim, essa exposição mediática que eu também sabia que iria haver, para o melhor e para o pior, mas encarei sempre e continuo a encarar, e toda a equipa continua a encarar isto como um grande desafio que temos aqui entre mãos, e estamos todos muito motivados. Deixa-me perguntar-lhe, já disse em relação ao grupo que coordena que ele funcionará de forma autónoma, isenta e independente face à Igreja. Como é que isso se garante na prática? Da mesma forma como a Comissão Independente também funcionou, ou seja, é um grupo que efetivamente foi pensado e pedido a sua constituição pela Igreja, quer o Dr. Pedro Streste, quer eu, por acaso estávamos inclusive também ambos na Comissão Diocesana de Lisboa, portanto uma coincidência, e esta isenção e esta autonomia advém da total liberdade que nos tem sido dada desde o início, e isso foi algo que naquele telefonema do sábado de manhã me foi dito logo de forma clara, é que eu teria, enfim, carta branca para fazer o que entendesse, para escolher as pessoas que entendesse e para seguirmos o caminho que entendêssemos que era pertinente, que o único pedido que me foi feito, de facto, nesse primeiro contacto foi que o foco fosse o acompanhamento das vítimas. Naturalmente um pedido ao qual eu acedi, porque é isso que nos faz sentido, esse é o nosso foco, acolher, acompanhar, escutar, encaminhar, criar respostas para as vítimas, e depois as outras dimensões do grupo, que nós também já tivemos a oportunidade de apresentar, que são complementares, não são menos importantes, complementares, mas de facto o nosso foco são as vítimas. Mas considero, justamente falando das vítimas, que da parte das vítimas haverá essa percepção de autonomia e independência, tendo em conta até que o próprio Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal, já veio publicamente reiterar várias vezes que há aqui uma diferença de caráter entre esta nova comissão e a comissão independente anterior. Que há uma comissão que, apesar da autonomia, terá sempre uma articulação com as estruturas locais da Igreja. Acredita que pode haver, da parte das vítimas, algum receio de contactar o grupo, achando que, na verdade, a comissão
é uma estrutura da Igreja? Este grupo, não lhe chamamos comissão exatamente para fazer aqui uma distinção da comissão independente, é igualmente independente, isento e autónomo, tal como a comissão independente. No entanto, tem objetivos diferentes e um dos objetivos que nós temos a médio prazo é de que deixe de se sentir necessidade em Portugal de haver grupos independentes e que as pessoas passem efetivamente a confiar na Igreja com as suas estruturas, nomeadamente as comissões diocesanas, também as estruturas que já existem em alguns institutos religiosos, só para dar um exemplo, os jesuítas, mas existem outros, e que haja essa confiança e que não seja necessário para sempre a necessidade de um grupo autónomo como o nosso. Tornar-se dispensável. Sim, eu costumo dizer, mas tempo. é muito verdade. Se daqui a 2 ou 3 anos, nós fizemos um plano a 2, 3 anos, mas se daqui a 2 ou 3 anos, ou 4, enfim, ficaremos o tempo que for necessário. Também me foi dito que poderíamos ficar o tempo que entendêssemos que era necessário. Mas se nos disserem, se nós sentirmos, quando eu digo se nos disserem, é Portugal, é a comunidade, não é? São as pessoas, não é a Igreja. Se nos disserem, se calhar já não faz sentido, porque as respostas estão criadas, as equipas que existem estão capacitadas, os recursos estão cá fora, estão desenvolvidos. Acha que esse momento vai chegar? Porque eu creio que a própria doutora Ruth Agulhas já assumiu de alguma forma que as vítimas podem ter reservas em recorrer, em contactar o grupo Vita, o grupo que coordena. Como é que se estava a falar num termo que creio que parece importante, que é o da confiança? Como é que se estabelece a confiança das vítimas no grupo Vita? Como é que esse trabalho é feito? A confiança é um processo que demora tempo, não acontece de um dia para o outro só porque nós aparecemos e dizemos podem confiar em nós. Sabemos isso e sabemos que pode haver, por isso pensamos neste objetivo a médio prazo e não a curto prazo. Sabemos que pode haver para muitas pessoas aqui alguma dificuldade em confiar e se calhar precisam nos ir ouvindo ou de perceber um bocadinho melhor como é que vamos trabalhando. Eu diria que temos aqui um sinal positivo, que é nós já estamos a receber contactos de algumas vítimas, sendo que oficialmente começamos a trabalhar, não é, nesta perspectiva mais prática, no dia 22 de maio. Aquilo que está a dizer é que há vítimas já a contactar-vos para apresentarem testemunhos. Sabe se são vítimas que já tinham falado com a Comissão Independente? Ou algumas sim, outras não. Portanto, não posso... E são várias vítimas? São várias vítimas. Inclusive... Tem um número que possa partilhar? Não. Esse número será depois apresentado oportunamente. Não faz sentido apresentar um número nesta fase. Mas só para termos uma noção, estamos a falar de algumas dezenas de pessoas, de casos mais pontuais, só para termos uma noção de facto o vosso trabalho ainda é muito incipiente, ainda está a começar? Ainda é muito incipiente. Nós estamos a preparar a estrutura de acolhimento e de resposta para no dia 22 ligarmos o telemóvel que está desligado e vai estar desligado até dia 22. Já temos, no entanto, o site, o e-mail que já foi anunciado e é através do e-mail que esses pedidos e que esses contactos nos têm chegado, porque efetivamente qualquer pessoa pode ir ao e-mail, escrever-nos um e-mail e eu diariamente vejo o e-mail. Portanto, apesar de ainda estarmos longe do dia 22, comecei a fazê-lo logo a partir do dia 27 de abril, logo no dia a seguir à apresentação do grupo. Portanto, não é um grupo, não lhe vou concretizar em termos de números, também não estaríamos à espera de números avassaladores ainda antes do dia 22 de maio. Mas têm perspectivas a esse respeito em relação ao trabalho que querem atingir, ao universo que querem atingir? Porque sabemos que do trabalho da Comissão Independente houve 512 relatos apresentados, ou denúncias apresentadas, e houve uma extrapolação teórica de 4.815 possíveis vítimas. Foi uma inferência, não é? Foi uma extrapolação que foi feita. Estabeleceram algum tipo de meta a esse respeito ou não vão... Não estabelecemos essa meta porque neste momento nós sentimos que isso é assim, um grande ponto de interrogação que temos pela frente e por isso exatamente um dos objetivos a que nos propusemos e propomos, que é de fazer um relatório, um balanço do trabalho do Vita de 6 em 6 meses, o primeiro já em dezembro, é exatamente no sentido de irmos pensando sobre o que é que está a acontecer. Se em dezembro temos poucos casos ou temos muitos casos, que tipo de casos é que temos, que necessidades é que vão sendo sentidas. Mas o que é que seriam poucos ou muitos casos? Não sei. Eu acho que um caso já é demais, não é? Mas não temos aqui nenhuma estimativa em termos quantitativos, estamos mais preocupados em dar uma resposta qualitativa, de qualidade e de ter uma estrutura minimamente pensada para podermos ajudar estas pessoas. Mas tem a expectativa, só para recentrar e fechar aqui este capítulo da dimensão do problema em Portugal, mas de facto a Comissão Independente ao longo daquele ano de trabalho recolheu 512 testemunhos que deu como válidos, a partir do qual estimou os tais 4.815 potenciais casos. Deixando de lado a estimativa, mas focando nos 512, estamos a falar de
pelo menos 512 pessoas que poderão ter alguma coisa a dizer ao Grupo Vita. Pelo menos esse número têm em mente? Têm a expectativa de que pelo menos essas 512 pessoas possam, de alguma maneira, agora nesta fase operativa, como tem dito o José Ornelas, contactar-vos? Eu não tenho a expectativa de que essas 512 pessoas nos contactem de imediato. Porquê? Porque daquilo que eu percebi do relatório da Comissão Independente e daquilo que a Comissão Independente foi partilhando, muitas dessas pessoas apenas precisavam ali de um momento para partilhar e para ventilar, enfim, quebrar ali um pouco o segredo. E pode acontecer, e é uma realidade que não me espantaria, que muitas ou algumas destas pessoas sentissem que estava feito e que não necessitariam de nada mais. Está concluído o seu processo. E isso para algumas pessoas pode ser suficiente. Para todas aquelas que eventualmente isso não possa ser suficiente, ou para todas aquelas que não falaram com a Comissão Independente e que agora desejem fazê-lo, é importante que saibam que nós estamos de facto aqui preocupados em acolher e ao escutar, perceber as necessidades que as pessoas possam ter e tentar, na medida do possível, e por isso estamos a articular com todas as entidades a nível nacional que possamos imaginar, para ativar, não é? Para no fundo, acionar um sistema de resposta que vá o mais possível de encontro às necessidades da pessoa. Portanto, com o Grupo Vita, uma lógica de testemunhos anónimos não tem grande cabimento. Naturalmente que nós não vamos fechar a porta a ninguém, não é? E um telefonema, ainda que anónimo, será ouvido e será escutado, e um e-mail, ainda que anónimo, será respondido. Isso é óbvio. Mas há limitações depois no apoio que pode ser dado. Mas há limitações em termos do apoio, se nós não soubermos quem é, onde reside e o que é que precisa. Na apresentação do Grupo Vita, no final de abril, disse que um dos grandes objetivos deste novo grupo é criar mecanismos de prevenção de futuros abusos e capacitar as dioceses para esta prevenção, ou seja, transferir no fundo para a Igreja esta capacidade técnica, digamos assim. Mas nós, ao longo também dos últimos 2-3 anos, também temos percebido que a Igreja Católica em Portugal não fala a uma só voz, não há uma única visão sobre este assunto na Igreja. Temos, aliás, bispos com visões bastante distintas. Tem confiança de que haja abertura por parte da Conferência Episcopal, não apenas de Dom José Ornelas, mas dos muitos bispos que compõem a Conferência Episcopal, dos 21 bispos diocesanos, e das suas equipas, para acolher estes programas, esta capacitação que procuram dar às equipas? Como disse muito bem, funcionam a diferentes vozes, a diferentes ritmos. As próprias comissões diocesanas também têm feito caminhos diferentes, umas mais rápidas, outras menos rápidas, mudanças nas equipas, enfim, tudo isso acaba por causar aqui muitas vezes algum ruído e por isso temos comissões diocesanas também em níveis um pouco diferentes em termos do trabalho que já foi feito. O que eu quero acreditar, e por isso também temos já reuniões agendadas com todas as comissões diocesanas, sempre em articulação com a equipa de coordenação nacional das comissões diocesanas, é que pouco a pouco, não é? O caminho faz-se caminhando e nós, enfim, não quero ser irrealista e utópica a achar que agora num mês, de repente temos tudo feito e estamos todos muito agilizados. Em Portugal não conheço nenhum sistema que seja assim tão ágil e tão bem oleado. Todos eles precisam de algumas melhorias e este é também um sistema que precisará. E como é que essas alterações são feitas? Porque percebemos, como já falávamos aqui, de que há de facto resistências mais ou menos públicas por parte de algumas comissões diocesanas. Como é que essa realidade se vai alterando? É uma questão de mudança de protagonistas, de responsáveis, da própria estrutura da Igreja? O que é que permite que as comissões diocesanas se vão tornando mais abertas e mais disponíveis para acompanhar este tema? E eu que também fiz parte de uma comissão diocesana, conheço bem essa realidade, eu acho que é muito importante salientar, eu quero deixar isso sempre muito claro, que o Grupo Vita não vem substituir-se a ninguém no sentido de vocês, comissões diocesanas, são incompetentes, não sabem, não têm resposta, não estão devidamente capacitadas e agora vem aqui um grupo autónomo que assegurará exatamente essas respostas. Mas não admite chegar-se à conclusão de que, dadas as resistências até das vítimas em contactar as comissões diocesanas, que simplesmente aquele modelo não funcione? Vamos tentar melhorar este modelo e por isso, enquanto as pessoas não tiverem a devida confiança e percebemos que possam não ter para ir junto a uma comissão diocesana, podem vir até nós e nós, enfim, acompanharemos a situação. O que eu penso sempre, e acho que é muito importante, é que haja aqui sempre uma cultura de muita abertura e de muito diálogo com as comissões diocesanas. É isso que estamos a tentar fazer desde o primeiro minuto, no sentido de perceber, exatamente como dizemos, as comissões diocesanas têm vindo a caminhar em diferentes ritmos, estão em diferentes momentos do caminho.
onde é que está cada uma delas, que necessidades é que tem, de que profissionais ou por que profissionais é constituída. Sabemos que na sua maioria são profissionais da área da psicologia, do direito, da psiquiatria, profissionais muitas vezes com uma carreira que tem o dobro da duração da minha, não é? Portanto, profissionais experientes, e que é importante perceber depois, como, enquanto comissão, quais é que são as necessidades. É ao nível da formação, é ao nível do desenvolvimento de materiais, de recursos mais práticos, ao nível de estratégias mais de escuta, de entrevistar uma alegada vítima, que sabemos que tem estratégias específicas que requerem formação e requerem treino. E como é que foi? Já o mencionou, esteve na comissão do Patriarcado de Lisboa, tal como, na verdade, Pedro Stresch, antes de ser convidado para a Comissão Independente, tem isso em comum. Como é que foi a sua experiência na Comissão Diocesana? Sentiu autonomia para trabalhar? Sentiu, durante aquele período em que ainda havia membros do clero na Comissão, que isso era um obstáculo? A nossa de Lisboa foi a primeira a ser criada e pouco tempo depois tivemos a pandemia. Certo. Portanto, fomos criados mais ou menos na Páscoa de 2019. Arrancámos lentamente. Éramos a primeira comissão ainda a existir, a tentar perceber um bocadinho o modelo de intervenção, o que é que seria importante, como é que nos íamos articular uns com os outros. Depois veio a pandemia e se houve comissões, porque já percebi que sim, que conseguiram continuar a funcionar de uma forma mais ágil durante a pandemia, a nossa sentiu algumas dificuldades e de facto sentimos também sempre que havia esta autonomia nos processos de tomada de decisão, apesar de termos os membros da Igreja dentro da própria Comissão, algo que agora recentemente mudou. Portanto, eu vejo esta situação como um caminho de confiança que se faz ao longo do tempo e a confiança também se conquista, não é? Portanto, nós também temos que saber mostrar, não só às comissões diocesanas, como às pessoas em geral e aos institutos religiosos, enfim, todas as entidades que possamos imaginar, o que é que queremos, como é que queremos fazer, qual é que é também a nossa disponibilidade para ouvir sugestões. Eu acho que isso é muito importante, ninguém sabe tudo e, portanto, estamos totalmente disponíveis para ouvir, para acolher sugestões e temos já aqui, de facto, um conjunto de diligências marcado, não só com as comissões diocesanas todas do país, como também com outras entidades. Nesse sentido, precisamos de aprender a trabalhar melhor em rede. Mas ainda sobre a questão da Comissão Diocesana, eu gostava só de lembrar, tivemos aqui na Rádio Observador o Bispo Auxiliar de Lisboa, América Guiar, a dar uma entrevista em que falámos também sobre este assunto e ele, naturalmente, depois da decisão da Conferência Episcopal de retirar os membros do clero das comissões diocesanas, saiu também da Comissão Diocesana. Mas ele relatava uma experiência bastante curiosa, que é a de que as várias vítimas que abordaram a Comissão Diocesana de Lisboa para relatar os seus casos, todas elas foi-lhes proposto poderem falar com um leigo, com uma leiga, com um homem ou mulher, com um membro do clero ou não, e ele dizia-nos aqui que todas as vítimas escolheram falar com o bispo. Agora que já não há membros do clero nas comissões diocesanas, por um lado a Igreja fez passar a mensagem de que saiu um potencial obstáculo à confiança das pessoas nessas comissões, mas por outro lado este relato até nos mostra que as pessoas talvez quisessem falar diretamente com a hierarquia da Igreja. Mas essa porta mantém-se aberta, pelo que eu percebo. Se chegar alguém até nós ou até uma comissão diocesana e se perceber que falar com o bispo pode ser de facto mais facilitador para aquela pessoa, não vejo essa porta como estando nem encostada sequer, quanto mais fechada, não é? Portanto, sim, encaminha-se. E por isso, aquilo que eu dizia há pouco, é muito importante estarmos todos bem articulados, conversarmos, dialogarmos e trocarmos aqui informações entre todos, exatamente para perceber quais é que podem ser os melhores canais em função das necessidades de cada pessoa em concreto. Cada pessoa é um mundo, não é? E por caso, efetivamente, essas terão preferido falar com o bispo, outras preferirão não falar com um membro da Igreja e, portanto, vamos tentar sempre perceber, e quando eu digo vamos, estou também, penso eu, a falar em nome das comissões diocesanas, no sentido de todos estão preocupados em, enfim, tentar dar a melhor resposta. Gostava de perceber, nesse trabalho que realizou na Comissão Diocesana em Lisboa, mas também agora nesta nova fase, enquanto coordenadora do Grupo Vita, se já reuniu, sobretudo nesta segunda fase, se já reuniu com os bispos todos e se tem encontrado resistências à progressão do seu trabalho? Ainda não reuni com os bispos todos, portanto estamos a fazer isto de uma forma faseada. Vou ter já uma reunião muito em breve com alguns deles e o objetivo é exatamente depois reunir com todos. Vamos ver os moldes em que isso será mais produtivo. Mas tem encontrado resistências ou não, mesmo que não seja por parte dos bispos? Não, pelo contrário.
Estou surpreendida pela positiva da parte de todas as entidades que contactámos até à data, ao nível de Portugal inteiro. Estávamos ainda agora a falar sobre como temos, enfim, várias sensibilidades dentro da Igreja Católica e como diferentes bispos têm falado sobre o assunto de maneira diferente. Também já falámos há pouco de como um dos grandes objetivos desta comissão, deste grupo, para usar a sua expressão, é que com o tempo deixe de ser necessário que haja estruturas independentes, enfim, para ajudar a Igreja, para capacitar a Igreja para este problema. Enfim, acredita que isto acontecerá e em que horizonte temporal? Falava dos 3 anos? Sim, nós começámos por fazer aqui um plano a 3 anos. E sentimos essa necessidade que eu referi há pouco de fazer um balanço de 6 em 6 meses, um balanço público, não é? Porque o balanço nós vamos-lo fazendo diariamente, mas um balanço público de 6 em 6 meses, até para redefinir eventualmente o caminho, em função daquilo que formos encontrando. Queremos apostar numa intervenção baseada na evidência e por isso significa o quê? Que vamos avaliando e monitorizando aquilo que vamos fazendo, exatamente para perceber se estamos a seguir o caminho certo. E, portanto, implica naturalmente um reajuste eventual a meio do caminho, repensar as estratégias, podemos deparar-nos com obstáculos ou necessidades que não antecipámos e que nos exijam aqui uma revisão aqui de um pouco destas estratégias. Que obstáculos é que prevêem poder encontrar pelo caminho neste momento? Bem, nós antecipamos aqui alguns obstáculos relacionados, por exemplo, no âmbito da investigação, em que vamos precisar e vai ser importante conseguir chegar até às pessoas para poder estudar o impacto que estas situações têm nas vítimas, por exemplo, como é que a sexualidade é vivida no contexto da Igreja. Isso implica contacto com algumas pessoas. E sabemos que por vezes esse contacto pode ser mais difícil, pode haver maior resistência por parte de algumas pessoas ou até entidades em colaborar. Pensando, aí por vão exemplo, contar com o apoio direto da própria Conferência Episcopal, não é? Se alguma entidade dentro da Igreja recusar colaborar convosco... Vamos pedir sempre ajuda, certo. não é? Vamos pedir sempre ajuda nesse sentido, porque quanto mais conseguirmos estudar este fenómeno, também mais informação temos, logo as nossas do país intervenções serão mais adequadas, mais eficazes à partida. Disse que teve até agora carta branca para trabalhar, para fazer este caminho que ainda é curto. Teme de alguma forma que uma mudança, e de resto há aqui um parênteses, o início do trabalho do Grupo Vita surge no mesmo momento em que Dom José Ornelas vê renovado o seu mandato à frente da Conferência Episcopal Portuguesa, e o que lhe ia perguntar era se teme que de alguma forma uma mudança dos protagonistas possa dificultar o vosso trabalho, ou estão tranquilos a esse respeito? Eu acho que quando o protagonista, o líder, não é, o coordenador, chamemos-lhe como entendemos, ou o presidente de alguma estrutura muda, muitas coisas mudam, não é? Normalmente as coisas não ficam exatamente na mesma. De qualquer das maneiras, a nossa isenção, a nossa independência, esta capacidade que temos tido até ao momento de poder tomar decisões de uma forma livre, sem ter que reportar nesse sentido à Igreja, é algo do qual nós não vamos abdicar. Eu falava até de uma forma mais alargada. O vosso trabalho não começa e acaba naquilo que fazem, mas também naquilo que vão tentar transmitir, lá está, às comissões diocesanas. O que perguntava era se o trabalho que vão desenvolver ao longo dos próximos meses, anos, sem definir um horizonte temporal, possa ter algum tipo de retrocesso no futuro, ou se considera que o caminho que está a ser traçado é irreversível. Eu vejo um caminho com avanço e com recuos. Como qualquer processo de mudança, não é linear. Aliás, quando os processos de mudança são muito lineares, nós desconfiamos. Portanto, antecipamos avanços e recuos, sabemos que às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar 2 à frente e antecipamos naturalmente reações ou aberturas diferentes, porque estamos a falar de uma amostra enorme de pessoas, não é? Portanto, mas admite que este trabalho possa voltar ao ponto em que estava em 2019? Isso acho que não. Isso eu acho que é de facto... Enfim, acho que se virou aqui uma página neste livro, entramos num outro capítulo, não significa que não tenhamos às vezes que ir olhar um bocadinho as páginas anteriores. E às vezes nós fazemos isso quando lemos um livro, não é? Olhamos um bocadinho para as páginas que já lemos e depois continuamos a ler, mas voltar ao ponto de início, acho isso de facto mesmo muito difícil. Vamos agora falar sobre o trabalho concreto de apoio às vítimas, que no fundo está no centro, na gênese deste Grupo Vita.
foi anunciado na conferência de imprensa de apresentação deste grupo que uma das grandes apostas seria o contacto com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, no sentido de criar uma bolsa de profissionais preparados para estas questões da violência sexual, para prestar apoio às vítimas de abusos. Este contacto já está formalizado? Em que pé é que este processo e como é que isto vai funcionar? Pronto, então esse contacto já foi feito e também está a caminhar a diferentes ritmos, como nós, enfim, acho que é expectável. Começando pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, hoje, dia 16 de maio, foi publicada já, portanto, todos os psicólogos já têm informação sobre esta bolsa. A Ordem dos Psicólogos chama-lhe Bolsa de Emprego, portanto, por esta resposta que todos os psicólogos e psicólogas do país podem, mediante o cumprimento de determinados critérios, portanto, definimos critérios obrigatórios, requisitos obrigatórios e depois critérios preferenciais, e onde apresentamos, no fundo, aquilo que vamos pedir a estes profissionais, aquilo que, de facto, o Grupo Vita se compromete é a assegurar formação inicial nesta área específica da violência sexual, quer na área das vítimas, quer na área dos agressores. Formação contínua e supervisão regular. Portanto, hoje abriu esta bolsa para os psicólogos, vão ter algum tempo, 1-2 semanas para poder responder, vão-nos enviar, depois a Ordem vai-nos enviar essa informação toda processada com os respectivos currículos e vamos então perceber quem são estes colegas, onde é que trabalham, em que zonas do país é que estão. Para nós é muito importante tentar mapear aqui todos os concelhos de Portugal. Havia uma preocupação com a capacidade de cobrir todo o território, mantém essa preocupação? Naturalmente, temos que pensar nas pessoas que vivem em zonas mais distantes, nas ilhas, as zonas com menos acesso até enfim, transportes mais isoladas. E, portanto, o contacto com a Ordem dos Psicólogos, de facto, foi muito célere e, portanto, contamos ter connosco a identificação destes profissionais que podem constituir a Bolsa de Psicólogos agora no início de junho. E ainda em junho, estes profissionais, portanto, antes de irem eventualmente de férias, estes profissionais vão ter à sua disposição uma formação inicial assegurada pelo Grupo Vita. E quando é que se espera que possam ir para o terreno, que possam, no fundo, começar a acompanhar as vítimas? Tem uma previsão? Ainda este verão. Estamos a falar de uma questão de 1 mês, 2 meses? Sim. Na área da psicologia, sim. A Ordem dos Médicos e os respectivos colégios de especialidade também foram contactados, Psiquiatria e Psiquiatria da Infância e Adolescência. Temos já uma reunião agendada com o Colégio de Psiquiatria, se não estou em erro, para a semana. São muitas reuniões, eu agora não sei de cor a data, mas é muito para breve. Ainda estamos a aguardar a resposta do Colégio de Psiquiatria. É um processo que ainda não está a ser tão célere, mas também, de alguma forma, enfim, as respectivas ordens também têm ritmos diferentes, em áreas diferentes e, portanto, fiquei muito satisfeita por já conseguirmos, por um lado, ter esta resposta a andar na Ordem dos Psicólogos Portugueses, ter já a reunião marcada com o Colégio de Psiquiatria e aguardo com muita expectativa a resposta do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Boas notícias desse lado. O que lhe ia perguntar era em contactos com outras instituições, porque o relato que nos foi chegando da Comissão Independente foi o de que sentiam alguma dificuldade em obter resposta por parte, por exemplo, do poder local, das autarquias. Estão a sentir a mesma resistência nos contactos que têm vindo a fazer? Imagino que também estejam a contactar as câmaras municipais. Começando pelas câmaras, contactámos todas as câmaras do país e a minha agenda e a agenda dos elementos do grupo já não tem quase vaga, porque todas as câmaras estão a responder de forma muito imediata, manifestando a sua total disponibilidade para nos ajudarem não só na divulgação, no acompanhamento, em identificar as respectivas estruturas que existam localmente e que podem ser aqui uma mais-valia para estas situações e, portanto, o feedback que estamos a ter das câmaras está a ser muito, mas mesmo muito positivo. Estou muito surpreendida pela positiva, confesso que não estava à espera desta reatividade, desta reação. Tem alguma explicação para boa. Essa diferença de reatividade, de acho que conseguirem respostas quando a Comissão Independente não teve sei, tanta dificuldade? Vou colocar uma hipótese, mas se calhar podemos pensar como a Comissão Independente tendo de alguma forma aberto caminho e quando se vai à frente a abrir caminho, enfim, temos mais obstáculos às vezes pela frente. Como já houve críticas públicas. Pronto, e nós aqui se calhar temos o trabalho facilitado por essa via. Estamos também, para além das autarquias, estamos a contactar com outras entidades que trabalham
e que tem estruturas de atendimento a vítimas, não só aquelas que estão integradas na SIG, mas também outras, exatamente para perceber o quê? Nós queremos perceber que estruturas existem, dentro dessas estruturas, quem é que já tem formação ao nível da violência sexual, se essas pessoas precisam de mais formação ou de mais supervisão, nós asseguramos. Se há outros profissionais que ainda não tenham muita formação, mas querem adquiri-la, gostariam, já trabalhando numa estrutura, mas, por exemplo, trabalham mais, por exemplo, com vítimas de violência doméstica, gostariam de aprofundar trabalho nesta área. Nós estamos disponíveis para formar, para supervisionar e esse trabalho está a ser feito. E todo esse trabalho vai cair em cima dos ombros, permita-me a expressão, dos membros da comissão, do grupo? Nesta primeira fase, sim. E é possível dar resposta, imagino eu, a dezenas, centenas de pedidos de formação, por exemplo? A formação vai acontecer em pequenos grupos, a supervisão em grupos mais pequenos. Nesta primeira fase, nestes primeiros meses de arranque, estamos a contar exatamente com os membros do grupo executivo, somos 6 ao todo. Sim. Esse grupo pode vir a ser alargado, eventualmente? Pode vir a ser alargado, ou então temos algo que talvez seja mais provável, temos um grupo consultivo, que neste momento tem 3 consultores, e aqui nós vemos o grupo consultivo como um grupo aberto e dinâmico, portanto é provável, muito provável, que seja no grupo consultivo que podem vir a surgir outros especialistas nas mais diversas áreas e que nós vamos de alguma forma articulando e pedindo ajuda em função das necessidades. Queremos também envolver os jovens, acho que é só importante salientar isso, porque o nosso foco são as crianças e os jovens, não apenas os adultos sobreviventes que já vivenciaram uma situação de violência sexual no passado, temos que pensar também nas crianças e nos jovens que agora poderão estar a viver e como prevenir, não é, que venham a ser vítimas, e queremos ouvir os jovens que também conhecem o mundo da igreja, que estão nos escuteiros e nos grupos de jovens e na catequese, enfim, ouvi-los, também perceber que sugestões é que eles têm para nos dar. Deixa-me focar ainda na questão, também para fecharmos este assunto, da bolsa de profissionais, de psicólogos e médicos psiquiatras. Esta, na verdade, embora tenha sido apresentada pelo Grupo Vita em abril, é uma ideia que já tem pairado no contexto da Igreja ao longo dos últimos meses. Tenho a ideia de que foi apresentada inicialmente até pela coordenação das comissões diocesanas enfim, a própria ideia tem sido objeto de alguma controvérsia. Inicialmente, a ideia inicial parecia ser a da criação de uma bolsa de psicólogos dentro da Igreja, ou pelo menos, enfim, impulsionada pelas próprias comissões diocesanas. Essa ideia foi alvo de algumas críticas, inclusivamente, por exemplo, pelo psicólogo Ricardo Barroso, que é um dos elementos do Grupo Vita, que disse à CNN Portugal que seria uma má decisão, estou a citar da Conferência Episcopal, criar uma bolsa de psicólogos. Entretanto, como foi apresentada pelo Grupo Vita na Conferência de Imprensa de Abril, já foi uma ideia diferente, ou seja, a ideia de serem as ordens profissionais e não a Igreja a criar uma bolsa de psicólogos. No fundo, é uma bolsa externa a que a Igreja recorre, não uma bolsa interna. Que discussão é que houve dentro do Grupo Vita entre os elementos do grupo e a Conferência Episcopal para que se passasse daquela primeira ideia para esta ideia definitiva? Não houve discussão absolutamente nenhuma. Eu simplesmente cheguei à Conferência Episcopal algum tempo antes, quando fui apresentar o projeto, se não estou em erro, dia 17 de abril, portanto mais que uma semana antes da apresentação pública, e apresentei a nossa ideia enquanto Grupo Vita. A nossa ideia é criar uma bolsa em articulação com as ordens profissionais. Essa é uma bolsa externa que vai ser recrutada, formada e supervisionada, a quem a Igreja vai pedir ajuda. E mas é uma ideia que contrasta com aquela primeira versão da... Contrasta, mas não veio ao de cima, nem em qualquer momento veio ao de cima esta questão de ser contrastante ou não. Foi imediatamente aceite. Aquilo que eu sei, e tenho também já uma nova reunião agendada com a equipa de coordenação das comissões diocesanas, é que, de facto, a equipa de coordenação tinha já começado a encetar alguns movimentos e alguns contactos no sentido de identificar esses profissionais. Ora, esses profissionais também estão nas respectivas ordens profissionais, portanto, são psicólogos, ou são psiquiatras, ou psiquiatras da infância e da adolescência. E o que nós vamos tentar é cruzar esta informação e perceber que profissionais, então, das 3 grandes áreas, 2, psiquiatria e psicologia, é que estão então disponíveis para colaborar, que necessidades é que sentem e, portanto, haver aqui um trabalho conjunto. Mas parecem razoáveis as críticas que foram feitas à ideia de criar uma bolsa de psicólogos dentro da Igreja? Eu percebo a crítica, mas ao mesmo tempo também traduz aqui uma desconfiança relativamente aos próprios profissionais, porque eu, enquanto psicóloga, trabalhando no contexto da Igreja ou no contexto de um clube de futebol ou trabalhando num consultório privado, tenho o dever
dever ético e deontológico de me reger pelos mesmos princípios e por fazer o meu trabalho da mesma forma. As vítimas é que poderiam não ter essa percepção. Eu percebo isso. E, portanto, talvez por se perceber também isso, houve esta aceitação imediata, como digo, quando apresentei esta nossa proposta de uma bolsa em articulação com as ordens, aos bispos todos. Sim. Este é um modelo que, enfim, dissipa eventuais dúvidas que possa haver sobre a idoneidade, digamos assim, dos talvez dos mais neutro, mais objetivo, não é? Mais, acaba por ser aqui, talvez, lá está, se calhar acaba por ser facilitador da confiança, o tal processo que nós queremos, enfim, traçar. O Grupo Vita tem aqui uma particularidade, não sei se lhe posso chamar assim, se será o termo mais objetivo, mais rigoroso, mas vão trabalhar junto das vítimas, vão apoiar as vítimas, mas também se predispõem a trabalhar com os autores, com os suspeitos de abusos. Só para perceber, esta adesão será sempre voluntária do lado dos suspeitos de abusos ou autores de abusos? Sim, o objetivo, quando pensamos em trabalhar com pessoas que cometeram ou estão em risco de cometer crimes sexuais, é, no fundo, tendo sempre como meta a proteção das crianças e dos jovens. Porque se já cometeram um crime e forem de alguma forma ajudados a não reincidir, outras crianças estarão a ser protegidas. E temos depois também uma franja importante de pessoas que, nunca tendo cometido o crime, têm fantasias eróticas, masturbam-se com imagens de crianças na cabeça, é nelas que pensam, enfim, há todo um conjunto de pensamentos, imagens que não são crime, mas que são um fator de risco muito significativo, podem potenciar a prática e que pode passar ao ato. E, portanto, estas pessoas também é muito importante que sintam que há uma porta que se abre e que há um caminho de ajuda também. Portanto, nós definimos esta intervenção nesta outra área, portanto, com as pessoas que cometeram ou podem vir a cometer crimes sexuais, que é, chamando-lhe, no fundo, uma intervenção preventiva. Vamos prevenir a passagem ao ato de quem ainda nunca passou, e uma intervenção mais intensiva para quem já tenha cometido, mas queira de alguma forma ser ajudada a não reincidir. Eu creio que já ouvi ou li dizer que nos casos em que tenham contacto com autores, com abusadores, que sentirão sempre a responsabilidade de reportar essa informação ao Ministério Público. Naturalmente que sim. O objetivo não é de todo branquear e não é esconder as situações. Pelo contrário, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos crimes que cometem. E é importante que não se confunda um processo de ajuda terapêutica com uma desresponsabilização pelo crime. Não. A pessoa deve ser responsabilizada, tem de ser responsabilizada e, em paralelo, deve ter a possibilidade de beneficiar de um processo de ajuda psicoterapêutica. São intervenções que se complementam. Uma não substitui a outra. Deixa-me perguntar-lhe, porque há pouco perguntava-lhe se a adesão é voluntária e será voluntária, claro, nestes casos. Considera que a Conferência Episcopal de alguma forma deveria criar uma regra que obrigasse os suspeitos da prática de abusos ou abusadores confirmados a frequentar sessões de apoio, a recorrer ao grupo? Considera que esta regra devia ser estabelecida? Esse caráter mais impositório, mais, não é, de imposição aqui de uma resposta, pode acabar por ser contraproducente, porque tem que haver aqui, enfim, o mínimo de reconhecimento da situação, do crime cometido, dos comportamentos cometidos, mesmo que depois esses comportamentos possam ser distorcidos e possa haver aqui uma leitura distorcida dos mesmos, mas para haver um processo de ajuda, a pessoa tem que pelo menos reconhecer algo. E isso não é possível se a adesão, se a procura do grupo for tornada obrigatória coerciva. Para estes? A probabilidade da pessoa nos chegar lá e dizer eu estou aqui porque sou obrigado, eu não fiz nada. E com isso não se evita a reincidência, por exemplo? Não, com isso não se evita a reincidência, porque o trabalhar nesta área específica implica perceber as motivações da pessoa, perceber toda a sua trajetória de desenvolvimento e ao nível também do desenvolvimento psicossexual, perceber os pensamentos, as fantasias, as distorções cognitivas, as crenças, enfim, implica avaliar e intervir num conjunto de dimensões que, se a pessoa diz eu não fiz nada, e não por é essa lógica também trabalhar. aplicar consequências, afastamentos, o que seja, algum tipo de penalização para quem não procura o grupo, também não faria grande sentido nessa lógica. Nós não queremos ser vistos como um grupo coercivo, não é? Olha, agora vais de castigo para o Grupo Vita. Não queremos isso de todo. O Grupo Vita deve e queremos que seja isso visto poderia como um grupo de ajuda. Do lado das vítimas, há a percepção de que de facto se está a trabalhar proativamente para evitar a reincidência, por exemplo. Mas estes programas normalmente implicam aqui algum grau de voluntariado da pessoa,
pode, enfim, temos outras situações. Vou agora pensar noutro tipo de modelos. Por vezes temos, por exemplo, agressores de violência doméstica que também dizem que são inocentes, que não cometeram nada, mas são obrigados a frequentar determinado tipo de grupo ou de apoio. O que acontece muitas vezes é que estas pessoas acabam, algumas de facto, por beneficiar bastante desse tipo de ajuda, até do ponto de vista do desenvolvimento de competências pessoais, sociais. Agora, daquilo que nós sabemos do ponto de vista da literatura para os agressores sexuais, isso não chega. E, portanto, tem que haver um nível de reconhecimento, pode ser mínimo. Vou dar um exemplo. Ok, eu até fiz isto, mas foi a vítima que provocou, estava bêbado, ou a culpa não foi minha, porque foi a pessoa que se meteu no meu caminho. Portanto, há uma total desresponsabilização. Portanto, eu admito, mas há o reconhecimento de uma prática que é ilegítima. Que fiz isto. Eu fiz isto, ou até eu fiz isto, mas eu acho que isto é correto, porque isto é dar, por exemplo, educação sexual a uma criança ou um jovem, prepará-la para a vida adulta, como eu recentemente ouvi um agressor dizer. Isto é uma preparação para a vida adulta. Portanto, pode haver este conjunto de distorções, de ideias distorcidas sobre o ato. Isso é trabalhável, ou pode ser trabalhável. Certo. Mas tem que haver o reconhecimento daquele comportamento. Eu não fiz nada, sou completamente inocente. Isto é... Da prática, É o reconhecimento da simples prática, não é preciso que ela seja vista como algo ilícito, é preciso reconhecer-se que se fez algo. É o considerado o nível de reconhecimento mais baixo, que é eu reconheço o comportamento, mas não me reconheço como responsável, faço até uma atribuição externa dessa responsabilidade ao álcool, à vítima, etc. Ou até vejo aquele comportamento como desejável. E nesses casos em que esse primeiro passo é dado, em que o abusador reconhece que abusou, reconhece que praticou algum tipo de ato, nesses casos não se poderia aplicar a tal medida coerciva e obrigar sacerdotes, por exemplo, a frequentarem uma sessão de apoio junto do grupo? Pronto, é algo que tem que ser pensado, até porque a intervenção específica com agressores sexuais no contexto da Igreja é algo que ainda está muito pouco estudado e por isso também um dos grandes objetivos do Grupo Vita é investigar a vivência da sexualidade neste contexto e tentar perceber em que medida é que os modelos de intervenção que têm vindo a ser testados com agressores sexuais noutros contextos, como é que podem ser aplicados aqui ao contexto específico da Igreja. Portanto, eu neste momento acho que é prematuro, não é? Estar a dizer sim ou não a esse tipo de pergunta. O que estamos sempre a querer, e isso é um objetivo que é muito claro para nós, é ir aprendendo à medida que vamos trabalhando, também na perspectiva de recolher evidência e perceber, fruto dessa evidência, qual é que poderá ser o melhor caminho. A Conferência Episcopal já disse que pretende garantir que ninguém fica sem apoio por dificuldades financeiras, que vai assegurar o apoio a todas as vítimas, os custos com as consultas, com as deslocações. Calculo também que vá remunerar os profissionais que vão integrar a Bolsa e também os que, não integrando a Bolsa, prestem serviço a estas vítimas. A questão é, foi apresentado ao Grupo Vita, foi-lhe apresentada assim alguma verba limite para este programa alargado? Tem cheque em branco da parte da Igreja para... Eu perguntei de forma muito clara se havia um teto e foi-me dito que não há teto. Que naturalmente devíamos, como é óbvio, não é, fazer as coisas com bom senso, não é? E pensando na priorização e quais é que são as prioridades aqui das diversas necessidades, mas não me foi dito em momento algum que havia uma verba limite que só poderíamos utilizar até X. Mesmo com os custos associados à própria Comissão, não recebeu nenhuma indicação de... E só uma questão para clarificar. Imagino o seguinte, enfim, meramente ilustrativo, mas uma vítima aqui do território da Diocese de Lisboa, onde estamos, que aborda o Grupo Vita, precisa de apoio, etc. O financiamento do pagamento das consultas, dos transportes, seja do que for, este financiamento vai ser feito por que via? É pelo Patriarcado de Lisboa? É por um fundo constituído pela Conferência Episcopal? Eu acho que vai são ser as por várias dioceses. dioceses, é Sim, isso? eu acho que vai ser por diocese. De qualquer das maneiras, ainda vou ter uma reunião esta semana com alguns bispos exatamente para clarificar melhor algumas questões muito práticas, tendo em conta que daqui a pouquíssimos dias o grupo entra oficialmente em funcionamento. Até mesmo no que toca, lembro-me que uma das declarações públicas que causaram mais ruído por parte da Conferência Episcopal foi aquela ideia de que nós pagamos tudo, basta que apresentem a fatura e nós passamos o cheque da fatura. Enfim,
É este o modelo que é o mais adequado para as vítimas? É uma lógica de... Eu acho que o modelo mais adequado é este modelo de vamos ouvir cada pessoa, uma a uma, e vamos tentar perceber o que é que precisa e que necessidades e como é que essas necessidades podem ser satisfeitas. Se essas necessidades passarem pela consulta no psiquiatra X ou no psicólogo Y, se passarem por ter que apanhar um transporte para conseguir ir à consulta porque mora numa zona muito isolada, ok, então essas são as necessidades que tem que se dar resposta. Não se pode falar de forma generalizada, por isso tem que ser caso a caso e por isso vamos ouvir cada pessoa. E pensando precisamente numa análise caso a caso, em tese há vítimas que podem precisar de um apoio que não se restrinja ao universo temporal em que o grupo vai funcionar. Esse apoio, imagino que se possa prolongar por anos, eventualmente durante o resto da vida. Como é que se garante que é criada aqui uma estrutura, só para perceber na prática, como é que se garante que é criada uma estrutura agora que possa ter de funcionar durante longos anos? Há essa capacidade? Imagina isso neste momento? Imagino, porque sabemos que esta é uma forma de violência que muitas vezes implica um processo psicoterapêutico que dura anos, não só com as vítimas, como também com os agressores. E, portanto, não podemos jamais pensar que o limite do processo de ajuda é o limite do grupo Vita. Se o grupo Vita demorar 3 anos ou 4 anos e se extinguir, é porque há uma resposta que, entretanto, está criada e consolidada. Que passou para as estruturas já existentes. Exatamente. E, portanto, será essa mesma estrutura que continuará esse trabalho. E mesmo aí, a Igreja Católica, a Conferência Episcopal Portuguesa, continua a garantir que não há limites temporais de apoio às vítimas, por exemplo. Nunca me foi transmitida tal ideia. E nem faz sentido essa ideia ser pensada sequer, porque nós não conseguimos prever no tempo, no calendário, claro, a vítima A ou a vítima B vão precisar de quanto tempo de ajuda. Cada processo é único e há vítimas que efetivamente fazem um processo terapêutico mais favorável e conseguem elaborar o trauma de uma forma mais rápida até, e há outras que não. E por isso é que é também muito, muito importante ir mantendo a supervisão dos profissionais que asseguram esse acompanhamento, porque os momentos de supervisão são momentos de aprendizagem únicos em que nós, terapeutas, colocamos as nossas dúvidas, às vezes sentimos que há impasses terapêuticos, parece que andamos ali, costumamos dizer, disco riscado, não sentimos que a pessoa está a evoluir, será que estou a ir bem? Será que devo mudar a minha abordagem? E a supervisão exatamente com esse objetivo, é de não deixar os profissionais também sozinhos e terem essa resposta também grátis, assegurada por parte do profissionais que trabalham nesta área já com algum tempo, exatamente para que os profissionais também sintam mais segurança nos processos que desenvolvem. Falando da questão da abordagem também judicial aos casos que seguramente vão passar pelas vossas mãos, à semelhança da Comissão Independente, criaram um canal de comunicação direto com o Ministério Público? Estamos a criar neste momento. E têm o compromisso de remeter todos os casos ou vão também filtrar e enviar apenas aqueles que não tiverem prescrito? Vai depender também da análise casuística, porque aqueles que não tiverem prescrito naturalmente são encaminhados. Outros que já tenham prescrito, dependendo também das circunstâncias da situação, vamos ter que analisar. E esse canal mais privilegiado com o Ministério Público, estamos agora a criá-lo com a ajuda do nosso advogado, não é, Dr. David Silva Ramalho, que tem exatamente um dos papéis, é muito importante, é exatamente esse, é perceber que canais aqui do ponto de vista legal é que podem ser mais favoráveis, mais fáceis, mais rápidos também, não é? Aqui esta questão da celeridade. E encaminham-nos também para a Justiça Canónica, exatamente, para os tribunais eclesiásticos, e aí serão as comissões diocesanas a atuar. Cada diocese depois fará, portanto, nós encaminhamos, providenciaremos as respostas que aquela pessoa em concreto precisar, acionaremos os mecanismos necessários, mas depois os dois processos, quer do ponto de vista civil, penal ou canónico, decorrem em paralelo e, portanto, aí já não temos qualquer tipo de intervenção. E só para clarificar um aspecto, a Comissão Independente referiu várias vezes, não tenho a certeza se já foi referido por vocês ou não, o vosso trabalho estará sujeito a algum tipo de sigilo profissional genericamente abrangente? Imaginemos, por exemplo, no caso de um potencial agressor que vos aborde no sentido de pedir ajuda, mas o faça, poderá fazê-lo na expectativa
confidencialidade, por exemplo, ou aí terão de reencaminhar o caso para a Se a justiça? pessoa ainda não cometeu nenhum crime, também pode ir ter comigo ao meu consultório ou com outro psicólogo ou psiquiatra pedir ajuda. E a pessoa não tendo cometido um crime não é sinalizada. Se tiver cometido, terá de quebrar Se o tiver sigilo. cometido, naturalmente, todos nós temos as nossas respectivas ordens profissionais que regulam isso de uma forma muito clara e são exceções à confidencialidade. O que é importante também salientar? Que, mesmo que a pessoa, imagine, não tenha cometido um crime, está num processo terapêutico, cabe ao terapeuta, e daí a importância da supervisão e da monitorização, cabe ao terapeuta ir monitorizando regularmente, continuamente, o nível de risco daquela situação e tentar perceber em que momento é que poderá ter que quebrar essa mesma confidencialidade. Portanto, isto não é linear, não é uma resposta também de branco ou preto, é um processo que implica uma monitorização contínua. Deixa-me só, para encerrar aqui o capítulo de reporte de casos ao Ministério Público, só para perceber aqui um detalhe dos contactos que já receberam de vítimas, de que falámos há pouco, desde que começaram o trabalho, já receberam informação sobre, ou nova informação sobre suspeitos de abusos, ou isso ainda não aconteceu no seio do clero? Sim, as situações que nos chegaram até nós têm a identificação dos suspeitos. São novos casos que já reportaram ao Ministério Público? Estamos neste momento a fazer esse contacto. Quantos casos são? Não poderá responder, vai-me dizer não, o que é me muito disse. cedo. Vai-me dizer o que me disse há pouco. Claro que sim. Deixe-me ler-lhe aqui uma passagem do relatório final da Comissão Independente. No documento lê-se que, dada a natureza desta comissão, da Comissão Independente, e o modelo previsto para a sua composição, a ela caberia, ainda na remessa dos dados recolhidos às estruturas da própria Igreja, propor as soluções a adotar, nomeadamente quanto ao tipo de medidas a aplicar ao infrator, à eventual indemnização a atribuir às pessoas vítimas e ao acompanhamento de que estas mostrassem carecer. Ora, na conferência de imprensa que deram, e em que a doutora esteve obviamente presente, disse que não teriam competências a exercer sobre qualquer indemnização. Eu gostava de perceber exatamente porquê. O que nós temos pensado relativamente a isto é que não nos cabe a nós, efetivamente, nem saberia como fazê-lo, muito honestamente, dizer se a indemnização deve ser 10, 100 ou de 1000. O que nos cabe a nós é, mesmo que a pessoa que nos contacte diga eu só quero a indemnização, vamos à mesma ouvir esta pessoa e tentar perceber o porquê esta motivação e se de facto não há outras necessidades que se calhar naquele telefonema ou naquele e-mail possam não ter ficado mais claras. O que é certo é que as questões especificamente relacionadas com a indemnização nós iremos depois encaminhar para a Diocese. Era o que lhe ia perguntar precisamente, se receber essa informação vão reportá-la às estruturas da Igreja. E se a Igreja nos perguntar o que é que nós achamos daquela situação, da avaliação que nós fizemos daquela pessoa, qual é que é o nosso entendimento em termos das necessidades que possa precisar, mas jamais vamos nós decidir ou sugerir um valor específico de indemnização. Ainda que, e isto é quase uma pergunta técnica, mas ainda que não decidam o valor, obviamente, podem chegar à conclusão de que em determinados casos só a indemnização poderá ajudar no processo de cura, ainda que a vítima não o tenha manifestado, por exemplo? Do ponto de vista teórico e prático, isso é muito raro acontecer. Ou seja, há 25 anos que trabalho com vítimas de abuso sexual e contam-se pelos dedos, se calhar de uma mão, as situações, no meio de centenas ou milhares, em que de facto parecia ser a indemnização a variável determinante do processo de elaboração do trauma. Para a maior parte, para a esmagadora maior parte das pessoas, não é. A elaboração do trauma, acima de tudo, vai depender de variáveis da pessoa, mas daquilo que vem, por exemplo, da própria Igreja ou do exterior, talvez tenha aqui um peso muito mais relevante a vítima perceber que é acreditada, que não é questionada, colocada em causa, que não é de alguma forma até olhada com desconfiança, agora parece, será que é, será que não é, e haver uma reação de suporte por parte do meio. Essas são as variáveis que têm mais peso do ponto de vista no processo de elaboração. Nós não falamos em cura, já percebi. Mas falamos em elaboração do trauma, não é? No fundo integrar esta experiência, a pessoa não se resume à sua vivência traumática, tal como o agressor, a pessoa que cometeu o crime, também não se resume ao comportamento cometido. As pessoas são muito mais do que isso e é ajudar, pensando nas vítimas, a elaborar a sua narrativa, a sua vivência, a aprender a viver com ela. Como diz um autor cujo nome neste momento eu não me recordo, aprender a deixar o passado no passado, no sentido de está lá, eu sei que não desaparece, não se esquece, mas aprender a viver com ele. Aprender a viver com ele. Ainda assim, só para terminar, se eventualmente
se juntar mais 1 ou 2 casos a esses 5 ou essa mão cheia de que ao longo de 25 anos de experiência foi contactando, vão partilhar essa informação com a Conferência Episcopal, a de que a indemnização é o caminho para a elaboração? Se a Diocese nos perguntar, esta pessoa em concreto que pede uma indemnização, qual é que é a vossa opinião sobre isso? Em que medida é que aqui um apoio financeiro poderia ser facilitador desta situação? Pois se nós entendermos que sim, que possa ser facilitador, naturalmente que o diremos. Se acharmos que não, também o diremos. Recentemente no Parlamento, ainda sobre esta questão das indemnizações, foi debatida a possibilidade, e foi apresentado por alguns partidos, a possibilidade de criar uma comissão de reparação a nível judicial, ou seja, por exemplo, a possibilidade de levantar a prescrição dos crimes apenas no que toca à componente civil da justiça e não à parte penal, mas no fundo permitir às vítimas que, mesmo de crimes que já prescreveram, apresentarem-se em tribunal para pedir uma indemnização. Isto é algo com o qual, em teoria, concordaria? Não sei. Que a Justiça Civil se adaptasse, digamos assim, a estes crimes que já ocorreram há bastante tempo. O problema dos crimes que já aconteceram há bastante tempo é a dificuldade na produção da prova. E, portanto, efetivamente, tem algumas dificuldades e algumas reservas relativamente a isso. Acho sim que cada caso deve ser analisado casuisticamente, portanto, cada caso é de facto único, mas tenho algumas dúvidas se de facto isso seria assim uma solução, enfim, que resolvesse as grandes questões que se colocam às vítimas. Portanto, uma lógica como aconteceu noutros países em que houve grandes escândalos de abusos na Igreja, estou a pensar em França, por exemplo, há muitas dioceses norte-americanas que inclusivamente abriram falência devido a pagamentos de indemnizações, uma lógica em que há uma negociação entre a Igreja e associações de vítimas ou advogados que representam vítimas para determinar que cada pessoa leva 50 mil euros de indemnização, por exemplo, e esse é o assunto. Esse é um funcionamento tipicamente norte-americano e que não me parece que seja muito ajustado à realidade portuguesa, daquilo que eu conheço. Gostava de lhe perguntar se já reuniu com os membros da comissão da anterior, comissão independente liderada pelo psiquiatra Pedro Streste, e o que é que saiu desse encontro? Foi uma reunião muito positiva, mantemos-nos em contacto diariamente não diria, regularmente, apesar de ter estado este fim de semana num congresso com o Dr. Laborinho Lúcio, e aí sim... Os caminhos cruzam-se, inevitavelmente. Os caminhos cruzam-se. Foi uma reunião muito positiva, onde acima de tudo os elementos da Comissão Independente nos deram conta de algumas dificuldades que sentiram, deram-nos algumas sugestões que nós acolhemos necessariamente, e como é óbvio, por exemplo, terminámos a reunião dizendo que sempre que tiverem sugestões, críticas, construtivas, por favor digam-nos, porque de facto fizeram aqui um trabalho muito importante de abrir o tal caminho. Sugestões relativamente à disponibilidade, por exemplo, para as vítimas, às questões da confiança. Por exemplo, a outra comissão acabou por atender as pessoas localmente, em Lisboa, não é? Num espaço físico. Estava demasiado centralizada? Sim, nós aqui estamos a tentar exatamente desconstruir essa ideia e abrir também a possibilidade, e estamos a pedir também por isso a colaboração, nomeadamente das autarquias, de encontrar espaços físicos, enfim, onde forem necessários. À partida não serão permanentes, não é? Não claro. Serão, nem em Lisboa nós queremos um espaço permanente. Queremos sim ajustar-nos depois, até porque há pessoas que podem sentir mais confortáveis a ir a um espaço que está conotado, que é da Igreja, outros podem preferir um espaço neutro, que pode pertencer a uma câmara, uma junta de freguesia, enfim, e portanto queremos abrir aqui um bocadinho esse caminho. Foi uma reunião muito importante, foi logo poucos dias depois da apresentação pública do Grupo Vita, e temos as portas totalmente também, os canais estão totalmente abertos com a Comissão Independente, o que é muito bom. Eu gostava de lhe perguntar, por outro lado, porque já me explicou, ou já nos explicou de alguma forma o que é que foi possível aprender com o trabalho da Comissão, até por esse testemunho direto. Gostava de lhe fazer a pergunta, por outro lado, que é que erros foram cometidos pela Comissão Independente e que não podem ser repetidos? Eu se calhar preferia não responder essa pergunta, porque há algumas coisas mais concretas que efetivamente achei ou acho que poderiam ter sido feitas de uma outra forma. Já tive a oportunidade, ou virei a ter, de os dizer diretamente à Comissão Independente. Concluo pelo menos que não concorda com tudo o que foi feito, ou pelo menos com a forma como tudo foi feito. Eu acho que todos nós temos um modus operandi diferente, e se calhar há de facto ali algumas coisas que poderíamos ter feito, se calhar se fosse eu, poderia ter feito de uma forma diferente. Não sei se era melhor ou se era pior, mas talvez
diferente fosse. Mas, acima de tudo, queremos retirar daqui a maior aprendizagem possível e para isso percebo que a Comissão Independente está, de facto, muito disponível para lhes pedirmos ajuda também sempre que necessitarmos. Gostava aqui, numa fase final da entrevista, falar também sobre a realidade interna da Igreja, da formação dos padres, e, enfim, do lugar da formação dos padres nas estratégias de prevenção. Sabemos que a Conferência Episcopal está nesta fase no processo de aprovar, ou já foi aprovada e ainda não foi promulgada, a nova Ratio Sacerdotalis, o documento, a versão nacional, digamos assim, do documento onde estão explanadas os detalhes da formação do clero nos seminários. A única coisa nova que sabemos, e que foi anunciado por Dom José Ornelas na última conferência de imprensa em Fátima, foi que foi acrescentado um novo capítulo a este documento, exclusivamente sobre os abusos, sobre a sexualidade, enfim, sobre toda esta realidade dentro dos seminários. Por um lado, foi consultada na elaboração desta documentação. O que é que lhe parece que deve constar num capítulo sobre a sexualidade nos seminários? Não fui consultada do ponto de vista formal, mas já falámos sobre isso e é de facto um dos eixos importantes que o Grupo Vita tem como objetivo também na área da prevenção e da capacitação, é exatamente abrir esta possibilidade nos seminários de se falar da sexualidade como algo que faz parte do ser humano e não como algo que é um crime, um pecado, uma vergonha, um tabu. E é importante desconstruir, porque muitas pessoas que efetivamente vivem os tais pensamentos, as tais imagens sexuais envolvendo crianças, vivem-no sempre em silêncio, com muita culpa, com muita vergonha, e este tabu, não é, que rodeia, mas atenção, este tabu que rodeia o tema da sexualidade e dos abusos sexuais não é exclusivo da Igreja. Antes fosse, não é? É algo que está perfeitamente, é transversal na nossa sociedade. Nós ainda temos escolas. Recentemente recebi um convite de uma associação de pais, só para termos ideia onde é que nós estamos em 2023. Uma associação de escolas numa zona periférica de Lisboa pediu-me para ir à escola, falar com os professores, com os auxiliares de educação sobre o tema do abuso sexual, e o diretor da escola disse isto aqui: esse tema não entra na nossa escola. Portanto, ainda há uma realidade de tabu. Portanto, este tabu e este querer acreditar, passo um bocadinho a expressão, mas é tapar o sol com a peneira, não é? Como se nesta escola isto não acontece, nesta cidade. Não, acontece de uma forma transversal, acontece na maior parte das situações na família, como sabemos, nos contextos de grande familiaridade e proximidade, acontece no desporto, na igreja, nas escolas, enfim, no fundo em todos os contextos onde as crianças se movimentam. O caso da igreja é normalmente apontado como especialmente problemático, muitas vezes por causa da questão do celibato, ou seja, há a obrigação que é imposta aos membros do clero, a obrigação é essa que é aprendida, ou pelo menos apreendida nos seminários, de que terão de viver uma vida livre, celibatária, livre da sexualidade. E isso é um problema... Pode ser para algumas pessoas, porque por mais que possa até haver da parte daquela pessoa em concreto o desejo de o fazer, o desejo de corresponder a essa proibição, a essa norma, não significa que não se crie um dilema, um conflito interno entre o que eu sei que devo fazer e aquilo que me apetece fazer, ou aquilo que são os meus desejos, os meus impulsos. E por isso, quando nós falamos em abordar não só o tema dos abusos sexuais nos seminários, mas também o tema da sexualidade, é um tema muito mais abrangente e muito mais lato e que tem a ver também com o aprender a perceber o corpo, a perceber os impulsos que se têm, os desejos, as fantasias, os sonhos, enfim, há toda uma dimensão desde bebés, não é? Que nós não podemos simplesmente fazer de conta que se apaga a partir do momento em que alguém decide a vida de seminarista. Mas haveria aí recomendações a fazer, por exemplo, se lhe fosse pedido, haveria recomendações a fazer à Igreja sobre como abordar o tema da sexualidade nos seminários? Seguramente, e se a Igreja nos pedir ajuda nesse sentido, cá estaremos para pensar o melhor modelo de como chegar aos seminaristas e como abordar o tema de uma forma que seja facilitadora da desconstrução deste tabu e deste conteúdo de uma coisa suja, não é? Uma coisa má, feia. Mas isso poderia pôr em causa até uma ideia mais lata como a do celibato? Ou não é necessariamente? Não, uma coisa não tem que ser incompatível com a outra. O que é importante é que mesmo as pessoas que estão, enfim, que querem de facto esse celibato e que estão racionalmente, eu quero isto, mas que depois saibam gerir eventuais conflitos que
que são internos e que se geram lá dentro quando a pessoa tem outro tipo de desejos, de pensamentos ou de imagens. E, portanto, isto significa que tem que haver espaço para que isto seja falado. E a Igreja não ajuda os seminaristas a lidar com essa... Se calhar não tem ajudado da melhor forma, porque acaba por ser uma abordagem muito de repressão, não é? De tentar ao máximo, no fundo, anular esta dimensão. Estamos a falar da sexualidade humana, que é uma dimensão do ser humano. E estas pessoas precisam de espaço para isso, e se calhar não é um espaço em grupo, pode ser um espaço individual, há outros que podem funcionar bem em pequeno grupo. Portanto, teríamos que ver qual o melhor modelo para chegar aos seminaristas. Naturalmente que estamos disponíveis para o fazer. E essa realidade da repressão da vida sexual parece-lhe ter depois alguma relação com a lógica do encobrimento dos abusos que durante muito tempo foi a norma na Igreja Católica, ou seja, impedir que se soubesse que determinados padres violavam o celibato. Bem, eu acho que aqui esta tentativa de encobrimento, que tem séculos, não só na Igreja, repito, mas em todos os outros contextos é o padrão, pode ser motivada por várias coisas. Não só porque, no fundo, viria a tornar aqui mais a descoberto esta realidade da quebra, portanto, do celibato, mas, acima de tudo, pela violação dos direitos de uma criança ou de um jovem, não é? E depois, pelo receio das consequências, até em termos de imagem pública que se possa ter. Mas eu repito, por exemplo, vejo em muitos colégios, escolas que não são católicas, mas em muitas escolas ou em muitos colégios, quando se sabe de uma situação, muitas vezes ainda temos reações da própria escola que é: não se pode saber, porque o bom nome do colégio pode ficar em causa. Resolver internamente. Vamos resolver internamente e pôr assim debaixo do tapete. Fazer uma última pergunta, apenas para ter a sua opinião sobre aquilo que foi dito recentemente pelo Papa Francisco, aliás, num documentário que foi emitido na Disney, creio eu, em conversa com jovens. Enfim, este tema da sexualidade surgiu naturalmente na conversa e o Papa admitiu que existe ainda alguma imaturidade na evolução da doutrina da Igreja sobre a sexualidade, que ainda é bastante recente, que ainda está a desenvolver-se. Enfim, considera que o Papa tem razão nisto que diz, que uma certa demonização da sexualidade também contribui para que o clero tenha maior dificuldade em lidar com estas questões e que precisa agora de uma renovação até teológica sobre o modo como olha para o sexo. Eu não tive a oportunidade de ver esse documentário, mas está na minha lista. Sim, concordo com esta imaturidade, no sentido em que aquilo que tem sido de facto predominante, como eu dizia há bocadinho, é a cultura da castração. Acho que é uma palavra que se aplica aqui, não é? Cultura da castração, de não existe esta dimensão do ser humano. E isso, de facto, é anular, ou tentar anular da pior forma, se calhar, a vivência dessa mesma dimensão, que pode ser vivida de uma forma saudável, com ou sem celibato. Eu acho que é importante passar esta mensagem. Muito obrigado, doutora Ruth Agulhas, Obrigada. psicóloga, coordenadora do Grupo Vita, a nova equipa criada pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja. Obrigado por ter estado aqui no Sob Escuta da Rádio Observador. Muito obrigada. Obrigado.